Bom, pessoal, nessa próxima parte da aula, a gente vai estar falando sobre polígonos. E esse daqui, então, vai ser o capítulo 9 do curso de Geometria Plana. E, bom, pessoal, os polígonos, eles são aí figuras planas, né? Que tem vários lados, né? Então, desenhar aqui alguns polígonos, ó. Isso aqui é um polígono, ó. Isso aqui é um polígono. Esse polígono aqui ele tem 5 lados. Esse polígono aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados também. Tá bom? E, bom, os elementos dos polígonos aí, ó, são dados por esses pontinhos aqui, ó. Eles são os vértices, né? Os ladinhos aqui a gente pode chamar de aresta. Ou arestas ou lados, né? E eles também têm esses ângulos aqui, ó. Ângulos. Beleza? Então, se vocês olharem esse polígono aqui, ó. Esse polígono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos, tá bom? Então, o número de vértices de um polígono é o mesmo número de arestas, né? E também é igual ao mesmo número de ângulos internos. Beleza? Bom, o número de lados dos polígonos a gente vai estar chamando aí de n, pessoal. Beleza? Então, se você falar assim, ó, n então vai ser o número de lados. Se você falar assim que o seu n ele é igual a 3, você tem aí os triângulos, né? Se você falar aí que o seu n é igual a 4, você tem os quadriláteros. Tá bom? Então, isso aí que a gente estudou, né, dos triângulos e dos quadriláteros, essas coisas que a gente estudou, né, de propriedades deles, servem aí, por exemplo, as propriedades dos quadriláteros, elas servem aqui para os quadriláteros. Só que agora as propriedades que a gente vai estudar de polígonos, como os quadriláteros são polígonos, as propriedades que a gente estudar aqui, elas vão servir para os quadriláteros também, justamente porque eles são polígonos. E para os triângulos também, tá bom? E assim por diante, beleza? Bom, primeiro, vamos trazer aqui duas definições, né? Vamos estar falando aí sobre polígonos côncavos e polígonos convexos, tá bom? O que vem a ser um polígono côncavo e o que vem a ser um polígono convexo. Bom, pessoal, os polígonos côncavos, ó, isso aqui, ó, já adiantando, é um polígono côncavo, tá? Porque o polígono ele tem essa reentrada aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, que parece que ela é afundada, né, dentro do polígono, a gente chama ela de concavidade. Beleza? E como é que a gente faz para identificar uma concavidade? Geralmente, assim, de olho, é fácil perceber, né, que é essa parte do polígono que tem reentrada dentro dele. Mas se vocês ficarem na dúvida, o que vocês podem fazer é desenhar uma reta aqui, ó, cortando esse polígono e contar quantos pontos que essa reta tem interseção com o polígono, né? Quantos pontos que essa reta cruza o polígono, ó. 1, 2, 3, 4. Então, como essa reta em azul aqui, ela tá cortando o polígono em 4 pontos, a gente tem que ele é um polígono côncavo. Beleza? Se você pegar aqui um polígono convexo, ó, o
que nem esse aqui, esse polígono aqui ele não tem nenhuma reentrada dentro dele, ó, ele não tem nenhuma concavidade. Qualquer reta que você passe nesse polígono aqui, ó, ela sempre vai estar cortando ele em 2 pontos, ó. Essa reta aqui corta esse pentágono em 2 pontos. Essa reta aqui corta esse pentágono em 2 pontos. Essa daqui também. Tá bom? Então, os polígonos côncavos, você consegue desenhar uma reta que corta ele em 4, né? E esses 2 pontos aqui, ó, eles sinalizam a reentrada, né, do polígono dentro dele mesmo, tá bom? Por isso que ele se torna um polígono côncavo. Bom, pessoal, se vocês desenharem essa reta aqui nesse polígono côncavo, ó, tá vendo? Essa reta aqui, ela corta em 2 pontos, tá? Isso tá indicando pra gente, ó, que essa região aqui, ela é convexa, né? Mas essa região aqui, que essa reta corta em 4 pontos, essa região ela é côncava, beleza? Então, assim, os polígonos côncavos, você consegue também desenhar retas que cortam em 2 pontos. Mas a diferença deles para os convexos é que nos convexos você não consegue desenhar uma reta que corta esse polígono em 4 pontos, tá bom? Porque ele não tem concavidade, ele não tem reentrada, beleza? Bom, mas isso aqui, ó, é fácil de perceber, tá? Eu sei que essa definição de reta que ela é meio confusa, mas você bate o olho e você consegue ver se o polígono tem uma reentrada dentro dele ou não, tudo bem? Bom, vamos aqui passar para nomenclatura, né, de polígonos. Então, vou colocar aqui nomenclatura. Bom, então eu vou colocar aqui N e o nome, né? Então, o polígono de 3 lados é o triângulo, como a gente disse ali atrás. O polígono de 4 lados é o quadrilátero. Os polígonos de 5 lados são os pentágonos. Tá? Eles carregam aqui o prefixo penta. Penta significa 5, né? Lembra aí de pentacampeão. O 6 é o hexágono. 7, a gente tem o heptágono. 8, a gente tem o octógono, né? Onde acontecem aí as lutas de MMA. Octógono, então, ele é um polígono de 8 lados, né? E 9 é o eneágono. 10 é o decágono. Tá? Aí depois, a partir do 10, a gente começa a reciclar alguns prefixos, né? O 11, a gente tem o decágono. Decágono, né? Então você reciclou aqui o decágono, né? Sinalizando que é 10. Só que além é mais que 10, é 10 e 1, né? Então é 11. Um decágono. Com 12, a gente tem o dodecágono. Com 13, a gente tem o tridecágono. Com 14, a gente tem o tetradecágono. Com 15, a gente tem o pentadecágono. Tá bom? Aí com 6, hexadecágono. Com 16, né? Com 17, heptadecágono, octodecágono, eneadecágono. Até que com 20, a gente tem o icoságono. Tá bom? E até o 20 tá bom de saber, tá? Mas você também tem o 21, o 22. Tem muitos nomes aí, mas começa a não importar muito, né? Com 30 você tem o tricantágono, com 4 você tem com 40 você tem o tetracantágono, né? Começa a ficar uns nomes meio louco aí, tá? Mas até o 20 tá bom de saber, beleza?
Isso aqui já vai ser mais do que o suficiente. Aí, pessoal, a gente passa aqui agora para os polígonos regulares. Polígonos regulares. Ó, vamos aqui para mais algumas definições, ó. Primeiro, vamos falar sobre o que é um polígono equilátero. Polígonos equiláteros, pessoal, são polígonos que têm todos os lados iguais, né? Ou congruentes aí. Então, por exemplo, o losango. O losango, ele é um polígono equilátero, né? Ele é um quadrilátero equilátero, né? O quadrado é um quadrilátero equilátero. O triângulo equilátero é um polígono equilátero também, né? E a gente também tem polígonos equiângulos, né? Equiângulos são polígonos que possuem todos os ângulos iguais ou congruentes, né? Exemplo, o retângulo, né? O retângulo, ele é um polígono equiângulo, tá bom? O quadrado também, o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é equilátero e equiângulo, né? Pode ver que o triângulo equilátero tem todos os lados, os ângulos de 60, né? Então, ele é um triângulo equiângulo. E aí, quando o nosso polígono, ele é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo, a gente chama ele então de polígono regular, né? O polígono regular, então, vai ser justamente esses polígonos bonitinhos, que são, vou colocar aqui, ó, polígonos equiláteros e equiângulos. Tá bom? Então, vamos aqui para alguns exemplos, né? Ó, exemplos. O triângulo equilátero, ó. Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Ele é um exemplo aí de triângulo regular. Então, o triângulo regular é o triângulo equilátero, tá bom? O quadrilátero regular, por sua vez, é o quadrado, né? Então, de todos os quadriláteros que a gente tem, os quadriláteros regulares, eles consistem aí da família dos quadrados, tá bom? Aí, se a gente pegar aqui o hexágono, ó, vou desenhar para vocês um hexágono equilátero. Tá? Esse hexágono aqui, ele tem todos os lados iguais, mas dá para perceber que os ângulos são diferentes. Ó, esse ângulo aqui, ele tá bem próximo de 90, enquanto que esse ângulo aqui, ele tá bem próximo de 180, né? Então, apesar desse hexágono ter todos os lados iguais, ele não tem todos os ângulos iguais. Então, ele é apenas equilátero, né? Um exemplo aqui de hexágono equiângulo. Ó, se a gente falar que todos esses ângulos aqui são iguais, dá para perceber aqui que os lados são com certeza diferentes, né? Então, ele é apenas equiângulo. Tá bom? E se a gente pegar um hexágono que é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, aí você vai ter aí o hexágono regular, que é o hexágono bonitinho, ó. Regular. Tá bom? E a gente não vai detalhar muitos polígonos regulares agora, porque a gente vai ter um capítulo mais pra frente só para falar de polígono regular, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai estar dando uma passada aí geral aí por polígonos, beleza? Então, polígono regular a gente ainda vai falar com mais detalhes, tá, pessoal? Mas por agora, vamos só saber o que é um polígono regular, tá? Mas as propriedades direitinho a gente vai estar estudando um pouquinho mais pra frente. Beleza?
Aí, a gente passa para as diagonais, né? Vamos falar sobre diagonal. Diagonal. Bom, pessoal, a definição de diagonal aqui, ó, diz o seguinte: são segmentos cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui um quadrilátero, ó, A, B, C, D, o A, ele é consecutivo com o B e com o D, mas o A, ele não é consecutivo com o C, né? O A, ele só tá do lado do A e do D. O A só tá do lado do B e do D, ó. Então, se a gente ligar o A com o C, esse segmento que apareceu em verde aqui, ele é o que a gente chama de diagonal, tá bom? E se eu ligar esse D com esse B, ó, eu vou ter outra diagonal, tá bom? Então, esses daí são os segmentos que têm extremidades em vértices não consecutivos, beleza? Se eu pegar esse polígono convexo aqui, ó, né? A, B, C, D. O B, ó, ele é consecutivo do A e do C, mas não do D. Então, se a gente ligar o B com o D aqui, a gente tem uma diagonal, tá? E o C aqui, por exemplo, ó, ele é consecutivo com o D e com o B, mas o C ele não é consecutivo com o A. Então, a gente também pode ligar o A com o C, ó. E essa reta aqui, ó, esse segmento que apareceu aqui, ele também é uma diagonal, tá bom? Só que no caso aqui, essa diagonal ficou para fora do polígono. Por quê? Porque esse polígono ele é côncavo, tá bom? Então, ó, como a gente tem essa reentrada aqui, ó, essa parte de concavidade, ela abre espaço para você ligar esse vértice com esse e criar uma diagonal fora do polígono, tá bom? O que não é possível fazer em polígonos convexos, tá? Polígonos convexos, as diagonais estão dentro deles. Agora, nos polígonos côncavos, elas podem estar fora, ó. Beleza? E... bom, pessoal, como vocês podem perceber aqui, esse quadrilátero, ele possui duas diagonais, né? Se a gente pegar aqui o pentágono, ó, desse vértice aqui, sai essa diagonal e essa. Desse vértice aqui, ó, sai essa e essa. Desse vértice aqui, ó, sai essa. E aí a gente desenhou todas as diagonais do pentágono, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 diagonais. E os quadriláteros têm 2, né? Será que a gente consegue deduzir uma fórmula que dê pra gente o número de diagonais de um polígono? Porque, por exemplo, se eu quero saber quantas diagonais um icoságono tem, né? Eu vou ter que desenhar 20 lados e fazer diagonal por diagonal? Será que não existe um jeito mais fácil? É o que a gente vai pensar agora, tá bom? A gente vai sair em busca aí de uma fórmula que nos dê o número de diagonais que um polígono tem. Seja ele regular ou não. Côncavo ou convexo ou não. Tá bom? Bom, então vamos dar uma pensadinha aqui, ó. O triângulo, o n dele é igual a 3. E d, que vai ser o meu número de diagonais, é igual a 0. Porque o triângulo não tem diagonal, né? Um vértice é consecutivo de todos os outros que existem, né? Porque afinal de contas só existem 2. Então esse vértice é consecutivo desse e desse, e o mesmo para os outros, tá bom? Então triângulo aí
não tem diagonal. Se a gente pegar aqui um quadrilátero, tá? Eu vou estar desenhando aqui uma figura meio retangular, mas entenda que é qualquer quadrilátero. Se eu desenhar as diagonais dele, ó, eu percebo que tem duas, né? Então, para o n igual a 4, o d vale 2. O pentágono, a gente viu ali atrás que ele possui 5 diagonais, né? Formando essa estrelinha bonitinha aqui, ó. Então, para n igual a 5, d é igual a 5. E um hexágono? Vamos ver aqui do hexágono quantas diagonais que ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver onde mais aqui. 6, 7, 8. Acho que eu peguei todas, ó. Pro n igual a 6, a gente tem 8 diagonais. Beleza? Então vamos dar uma pensadinha, né? A gente quer uma fórmula que você fala o n e a fórmula te devolve o d, né? Para você poder jogar um n maior, né? Um n como 20, 30, 100, né? Aí você tem um número de diagonais. Vamos ver aqui então, ó. Eu vou desenhar aqui um polígono, pessoal. De n lados, ó. Então, esse daqui é o primeiro vértice. Esse aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí sétimo, oitavo. Pode ter quantos lados, quantos vértices, quantos lados a gente quiser, tá? Eu vou falar então que ele tem n lados, ó. É o polígono de n lados. Bom, pessoal, se o nosso polígono tem n lados, quantos vértices ele tem, né? Ele tem o mesmo número de vértices que ele tem de lados, né? Como a gente viu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, nananã, n. Então, n lados, n vértices. Tá bom? Aí, ó, se a gente pegar esse primeiro vértice aqui, ó, o vértice A1, quantas diagonais estão saindo desse vértice? Né, ó, a gente tem uma aqui, a gente tem outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Quantas? Bom, a gente tem n vértices. O A1, ele não faz diagonal com ele mesmo, né? Então, dos n vértices, a gente já sabe que ele pode fazer diagonais com n menos 1. Só que o A1, ele também não faz diagonal com os vértices consecutivos. Então, ele não vai fazer diagonal com A2, nem com AN. E nem com ele mesmo, né? Então, dos n vértices, a gente vai ter aqui n menos 3 diagonais por vértice, tá? Então, do A1, você tem n menos 3 diagonais saindo. Do A2, você tem n menos 3 diagonais saindo. E assim por diante. Tá bom? Então, né? Se eu tenho n menos 3 diagonais por vértice, e eu quero saber quantas diagonais eu tenho no total, seria coerente, né? A gente pegar, então, o número de diagonais por vértice e multiplicar pela quantidade de vértices que a gente tem, né? Por exemplo, se desse vértice aqui sai 10 diagonais, desse vai sair 10, desse também, desse também, desse também. Aí a gente pega 10 e multiplica pelo número de vértices que a gente tem, não é? Então, ó, se eu pegar o meu número de vértices e multiplicar pela quantidade de diagonal que sai por cada vértice, eu vou ter aqui que n vezes n menos 3 é o total de diagonais, né? Diagonais. Só que tem um problema, pessoal. Ó, o A1, ele se liga com o A3. Se você vai desenhar aqui as diagonais do A3, você vai ver aqui que essa é uma diagonal, essa é outra e essa é outra.
Pode perceber aqui que essa diagonal A1, A3, A3, A1, a gente contou ela duas vezes. Uma quando a gente contou pelo vértice A1 e outra quando a gente contou pelo vértice A3. Então, cada uma dessas diagonais, ó, se a gente fosse fazer a mesma coisa aqui no A4, ó, olha lá, a diagonal A1, A4 está sendo contada duas vezes. Então, cada uma das diagonais é contada duas vezes. Então, a gente tem que pegar a nossa fórmula e dividir por 2 para você não contar diagonal repetida, tá bom? E aí tá pronta a sua fórmula, né, que te dá o número de diagonais de um polígono. Então, D é igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Né? Aí vocês devem estar se perguntando, ué, mas se a gente quiser colocar N igual a 2, vai dar que tem um número de diagonais negativa? Então, pessoal, não vai existir polígono com dois lados, tá bom? Porque como é que você constrói uma região com dois lados retos, né? Você não vai conseguir fechar, ó. Se você pegar dois segmentos, ó, não dá para fechar eles. A única maneira de fechar é colocar um em cima do outro. Mas aí você não vai delimitar uma área, tá bom? Então, os polígonos, eles só existem a partir de 3 lados. Com 2 lados você não vai conseguir montar um polígono, nem com um. Ó, como é que você monta um polígono de um lado, tá bom? Por isso que essa fórmula aqui, ó, ela só vai valer para n maior ou igual a 3, dado que só vão existir polígonos que possuem lados maiores ou iguais a 3, né? Você não vai encontrar polígono de dois lados. O número de lados, melhor dizendo, não. O número de lados é maior ou igual a 3 e não o lado, né? Porque o seu lado pode medir 3, por exemplo. Bom, então se a gente pegar essa fórmula aqui e aplicar nos nossos polígonos, ó, eu quero saber então o número de diagonais de um triângulo. Aí eu vou trocar o n por 3. Vai dar quanto? Ó, 3 menos 3 é 0. Vezes 3 dividido por 2 dá 0. Então, para o n igual a 3, ó, já bateu. 0, 0. Agora, vamos jogar n4. n4 vai ficar 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3 é 1, vezes 4 é 4, dividido por 2 é 2. Olha lá. Se a gente jogar d5, 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2. Dividido por 2 é 1. E 1 vezes 5 é 5. Olha lá. Deu certo de novo. E se a gente jogar de 6, 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2, 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, aqui a gente contou errado. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando uma diagonal aqui, hein? 9, ó. Poxa. Ó. Tá bom? Então, olha só como é que a fórmula, né, me ajudou a encontrar um erro, né? Eu tinha esquecido de contar essa diagonal aqui, ó. Mas agora com a fórmula que eu vi que era o 9, né, eu pude encontrar essa diagonal que eu não consegui ver, né? Então, percebam como é mais seguro você confiar na fórmula, né, do que confiar no seu olho. Porque dependendo do número de lados que isso aqui tem, vai virar uma bagunça, né, para você achar o número de diagonais, tá? Então, se você quer saber aí o número de diagonais de um polígono de 20 lados, o D20, né, seria, você tem que fazer 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. Aí, 20 menos 3 dá 17 e 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 vezes 17 dá 170, tá? Então, o polígono de 20 lados, o icoságono, ele teria aí 170 diagonais. Beleza? E é isso, tá bom? Então, deduzimos aqui a formulinha.
essa fórmula aqui, ó, como vocês perceberam, não é difícil deduzir ela, né? É só você fazer aqui essa contagem que você encontra ela, tá? Aí fica aí a gosto, tá? Decorar ela ou deduzir na hora, né? Eu não acho que seja uma coisa muito do outro mundo para deduzir, tá? Mas se quiser decorar, fica à vontade. Bom, vamos passar aqui para a próxima parte da aula, então.